Então, o objetivo seria a busca da evolução. Ter sempre isso em mente, que a gente acaba fazendo julgamentos, a gente cria nossa própria realidade. Então, você só precisa entender que essa é a sua realidade pessoal. Não necessariamente corresponde à verdade absoluta. É a sua interpretação da verdade. É o que você vê e entender como verdade. É a sua ideia da verdade. E a gente tem que buscar evolução. E evolução, vocês devem ter visto isso aí nas redes sociais, né? Tem coisas que são interessantes que a gente encontra nas redes sociais. É útil, né? Que o caminho, a felicidade, né? A evolução é um caminho. Se você pensar que tem um ponto de chegada, você não vai conseguir evoluir. É um caminho que você vai seguir e vai seguir a vida inteira. Não tem que pensar no final. Você tem que pensar e sempre seguir esse caminho. Então você pode ter um ponto de descanso, mas continua seu caminho. Se você parar, não tem como ficar parado. Igual que eu falei da energia, né, do universo. Não tem como você ficar parado. Você desce em queda livre. Você evolui em queda livre. E evolui devagar, seguir o caminho com obstáculos. Então, nesse caminho, você vai formando a tua personalidade, a tua maneira de ser. Você vai construindo a sua forma de ver a vida. E nesse cenário, devido a condicionamentos que você adquire ao longo da vida, a gente já vai falar. O conhecimento se tornando teu senhor, né? Quando eu falei que dá problema, a falta de conhecimento da tua própria existência, nesse cenário você vai formando a tua personalidade. E aí acontece assim, vamos fazer uma metáfora aqui. Digamos que esse aqui é o caminho da evolução. Vamos botar ele assim, para ficar mais... Eu queria te explicar aqui. Aqui é o caminho da evolução. Está aqui. Isso aqui, seguir aqui, você está evoluindo. Então, digamos que você no caminho, estou fazendo uma metáfora aqui, tá? Para você entender onde eu quero chegar. No caminho da tua evolução, digamos que você esteja aqui nesse ponto. Só para exemplificar uma coisa que eu quero falar. Acontece que a sua personalidade, né, está sendo criada com todos esses ingredientes, todo esse cenário que eu falei, e mais outras coisas. E você forma com isso também o seu ego. E o seu ego sempre vai fazer você achar que é mais do que realmente é. Então você na realidade está aqui e o teu ego vai ficar falando para você que você está aqui. Quando acontece isso, você fica com dois eus. Caramba. 2 eus. Aí aparece Freud, psicanálise, como é que você vai lidar com isso? A sua essência é essa, o caminho da sua evolução está aqui, mas você pensa que está aqui. E aí então o que eu vou fazer? Eu fiz uma figura aqui para explicar o que acontece aqui, olha. O que fazer para você não ficar, você entender onde você está na verdade. Não deixar teu ego fazer você achar que é mais do que realmente é. Então, eu construí essa figura aqui. Isso aqui, essa linha preta aqui, é um círculo. Primeiro assim, qual é a diferença entre círculo e circunferência? Círculo é como se fosse uma moeda. Tem ali aquele formato circular, lógico, e é cheio no meio. A circunferência é como se fosse uma argola, é só um arco. E a bola uma esfera, desculpa, ela tem material, ela tem volume, né? Ela não tem só 2 dimensões, enfim. Isso aqui é um círculo, tá? Cujo centro é esse aqui. Vou pegar outra cor. O centro é esse aqui. Aqui no centro, isso aqui é uma figura para representar essa situação que eu falei. Aqui no centro está a tua essência. Aqui na linha aqui do círculo, na circunferência do círculo, e lembrando assim,
precisa saber matemática, mas a distância desse centro para qualquer ponto aqui da circunferência é a mesma, a gente chama de raio. Então, aqui, essa linha aqui, está a tua personalidade. Está teu ego aqui. E está afastado por essa distância aqui. O ser do homem, a essência dele é muito simples. A personalidade é que é muito complexa. Fazendo uma analogia com o mar, aqui é tudo muito simples. Fazendo uma analogia com o mar, como se aqui fosse o fundo do mar e aqui a superfície. O fundo do mar, no fundo do mar, as águas são totalmente calmas. Existe uma calmaria, é tranquilo, né? O mar é calmo ali no fundo. Na superfície tem as tormentas, as ondas. É assim que funciona com a gente. A nossa essência é muito simples, a nossa personalidade é super complexa. Então, o que afasta? O que nos afasta da nossa verdadeira essência? Nós dividimos aqui em camadas, que são chamadas camadas de condicionamento. Chamadas aqui, ó, essas camadas. Simplesmente botar o. São camadas de condicionamento. Camadas de condicionamento. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou falar um pouco sobre cada uma dessas camadas para você entender o que acontece nelas e como elas afastam você da sua própria essência. O que a gente pode fazer? Depois a gente vai ver o que a gente pode fazer para diminuir. Qual é a ideia? Eu diminuir o raio desse círculo aqui. Eu me aproximar da minha essência. Quanto mais eu estiver aqui, mais consciente eu vou estar, eu consigo mudar a minha vida. E parece que é complicado, mas não é. Tá? Então, as camadas são essas aqui, olha. Deixa eu botar aqui. A primeira são sentidos físicos. Corrompidos. Essa segunda aqui é o sistema de crenças. Alguns deles eu vou falar um pouco mais do que outros, tá? Esse sistema de crenças aqui vale a pena a gente ficar um pouquinho mais falando sobre ele. O outro aqui, o próximo, racionalização. Olha, eu falei ali sobre inteligência racional. Ela vai cair aqui, não é? A gente vai entender aqui também, tá? Tem uma relação com o que eu falei. Aqui, essa outra, sentimentalidade. E a última aqui, instintos corrompidos. Instintos corrompidos. Desculpa aí. Então, essas são as camadas de condicionamento. Então, funciona assim. Tudo que atinge você, tudo que te atinge, ele vai sendo corrompido aqui por essas camadas, por esses condicionamentos, e quando chega até a tua essência, já não é mais quase nada do original. Então, estudos científicos mostraram que nós vemos apenas 2% da realidade. Os outros 98% a gente vai criando. É como se você pegasse um livro de uma novela com 100 páginas, lesse 2 páginas e contasse toda a novela. É claro que você vai contar uma novela que não existe. Você leu 2 páginas, como é que isso aí? Só que a nossa mente, ela sente uma pressão muito grande para relacionar coisas, preencher lacunas, inventar ligações.
Então a gente acaba criando uma novela que não existe. E onde vai cair isso? Naquela situação que eu falei, que você julga as pessoas. Então, aí você consegue ver 2% da realidade e cria uma pessoa, uma ideia da pessoa que às vezes não existe. E você faz isso com todo mundo, então a gente vai criando um mundo que na verdade não existe. E esses, aí é estranho falar isso, mas a gente, o ser humano criou um mundo que ele está sofrendo. E a gente inventa um monte de coisas que fazem a gente sofrer. Entende? Então, o que a gente vai fazer? Vamos estudar isso aqui de uma forma que a gente possa entender isso um pouco mais e que isso ajude a gente a ter uma outra visão da vida e enfim. Tá ok? Vamos estudar as camadas de condicionamento. Tá ok?